Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Galera, tô chateado pra caramba com esse resultado, hein? O Flamengo hoje não jogou nada. A gente vai falar aqui um pouquinho mais no final do vídeo. Separei pra vocês aqui o pós-jogo do programa Sport Center do canal ESPN. Vou deixar na descrição do nosso vídeo o link do canal da ESPN como créditos, ESPN Grupo Disney. Se você puder ajudar o nosso trabalho, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? No final do vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre o que foi isso, hein? O Flamengo quase perdeu para o América Mineiro, cara. Um dos piores times do campeonato. É inacreditável, inaceitável. Uma verdadeira vergonha o que o Flamengo apresentou em campo hoje. Só isso que eu tenho para dizer. Vamos lá pro vídeo, simbora. Toda entrevista do Sampaoli, eu fico um pouco impressionada em algumas respostas. Ele chega a falar que o time foi neutralizado e aí ele fala mentalmente. O que vocês conseguem interpretar em relação a isso? Você está jogando contra o lanterna da competição em casa, depois de uma semana de treinamento. Gosto da pergunta do repórter quando ele fala como é esse treinamento, como são esses treinamentos, que quando vocês voltam a gente nem sempre consegue ver resultado em campo, né? E aí ele fala, o time foi neutralizado mentalmente, a gente foi meio que... E ele completou, neutralizado mentalmente, fisicamente e futebolisticamente. Quer dizer, o time não jogou. Se ele foi neutralizado nos três aspectos, né? Tática, física e mentalmente, e aí você... Porque é o seguinte, o América pode até igualar na vontade, como a gente fala na gíria do futebol. Sim. Você pode equiparar à vontade. Quando você equipara à vontade, o que é que sobressai? A qualidade. Claro. Se você tem a mesma vontade, o jogador do América, a mesma vontade do jogador do Flamengo, a técnica do jogador do Flamengo é melhor do que a técnica do jogador do América. Isso deveria se sobressair. Mas não conseguiram. Aí por quê? Aí entra a tática do treinador do América. Né? Porque aí você vê o time bem colocado em campo, impedindo as chegadas ofensivas, inviabilizando os dois meias. Foi mais organizado diante da sua estratégia do que do Flamengo. Inviabilizou os meias do Flamengo. Aí o Everton Ribeiro não joga. Aí o Arrascaeta não consegue jogar. O Arrascaeta teve uma jogada brilhante, tomou uma falta na entrada da área ali, uma falta perigosíssima. Mas a gente não viu. Os dois lances mais perigosos, falhas de saída de bola do time do América. E o gol depois, né, da bola cruzada na área, um golaço de cabeça para empatar o jogo contra o América. Sim, com Mas eu confesso para vocês que a pergunta do repórter é muito bem colocada. Porque o último jogo que o Flamengo teve aquela semana da data FIFA, quando voltou, tomou 4. Não entrou em campo contra o Red Bull Bragantino. Não entrou em campo. Aí depois vai voltando ao normal, aí depois passa mais uma semana e acontece isso. E assim, o América colocou o Pedrinho para jogar do lado do Wesley. E o Wesley, defensivamente, sofreu muito hoje na partida. Tanto que o gol ali é o Davi Luiz tentando fazer essa cobertura e uma sequência ali, né, de que realmente o espaço estava dado. E o Pedrinho pôs muita velocidade por ali. Sim. Então, acho que ainda tem essa dificuldade de que a defesa do Flamengo hoje não foi bem. E, na verdade, assim, o estilo de jogo do Sampaoli de manter a bola lá, na última partida ele até falou, né, eu quero fazer com que o meu time descanse com a bola. E assim, tem que combinar com o adversário, porque hoje, por exemplo, o América se comportou de uma maneira e quando precisou acelerar, encontrou um Flamengo muito desorganizado. E as costas do Wesley realmente foi uma avenida. E ele falou isso, né? Assim, olha, o time não tem como acelerar tudo o tempo inteiro. E não foi isso que a gente viu realmente do Flamengo. Outro fato, para passar por Djalminha, até o Djalma pode nos ajudar nisso, o time que cria, chega na frente, aparece dentro da grande área, mas não consegue finalizar. Ou não consegue finalizar, ou não consegue finalizar de maneira correta. É verdade. Sempre o goleiro aparece, o zagueiro tira, sempre tem alguma coisa. Falta esse momento. Não sei se é tranquilidade, de repente o Djalma pode explicar pra gente. Então, pelo menos até então, né? Vamos ver no finalzinho da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ô, Djalma, o que é que faltou a esse Flamengo? Além do mérito do América, né? A gente não pode tirar o mérito do América Mineiro, mas foi um Flamengo que ficou faltando, sim. Ficou deixando o torcedor com aquele. Mas cadê o time? Cadê o time da última rodada? Cadê a equipe que a gente estava vendo nos últimos jogos? Marcela, assim, o futebol, a gente muitas vezes analisa em função do resultado, né? Esse jogo, o jogo, ele transcorreu o primeiro tempo
mais ou menos de trocação, né? O Flamengo, em função de estar jogando sem os dois volantes, era um Flamengo teoricamente mais ofensivo, mas que dava espaço para o América, que no primeiro tempo não queria atacar muito. Até tinha um espaço, mas não atacava. E o Flamengo criou muitas oportunidades. O jogo começou, o Flamengo com uma certa facilidade de chegar na cara do gol, mas aí esbarra naquilo que o Pascoal estava falando. O time não faz o gol, não faz o gol. Num jogo que teoricamente estava fácil o jogo. O Flamengo tinha espaço, o Flamengo conseguia chegar, o Flamengo teve oportunidade de gol, mas não fez. E o Sampaoli, na entrevista coletiva dele, ele cita uma coisa fundamental. E os jogadores estavam achando que ia fazer o gol a qualquer momento pela facilidade que estava o jogo. O Flamengo não conseguiu marcar no primeiro tempo, veio o segundo tempo, o Flamengo se joga para cima, querendo buscar o gol já de qualquer maneira, não de uma maneira trabalhada, e aí começa a cair de rendimento. Aí quando começa a cair de rendimento na parte física, a partir dos 15 minutos, 20 do segundo tempo, o jogo ficou muito perigoso para o Flamengo, porque o Flamengo começou a dar muito espaço, o América conseguindo contra-atacar toda hora, às vezes com superioridade numérica, e acabou que conseguiu fazer o gol, e aí o Flamengo só conseguiu empate mesmo no sufoco. Mas foi um jogo que, se o Flamengo tivesse competência nas finalizações, seria um jogo muito tranquilo, porque são oportunidades muito claras e uma atrás da outra para você desperdiçar. Não é aquele lance em que o goleiro fez uma grande defesa, não, você está sozinho diante do goleiro. E eu acho que, assim, quando você tem 3, 4 oportunidades dessa maneira, no mínimo você tem que fazer uma. Então, assim, o primeiro tempo não foi um primeiro tempo ruim do Flamengo, mas no segundo tempo, sim, caiu de rendimento e acabou em função da incompetência, né, dos seus atacantes, de finalizar melhor, acabou sendo um resultado justo, né? Porque para você ser superior, você tem que colocar a bola para dentro. E o Flamengo não conseguiu. E o América, ele consegue uma virada espetacular diante do Colo-Colo, né, de Sul-Americano. Então, ele chega para o jogo já muito motivado, podendo concentrar na partida para buscar pontos para sair, né, da lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, acho que... eu não vou dizer que o Sampaoli subestimou a equipe do América, porque achei que ele realmente foi apenas com o Alan para dar essa proteção, porque o Gerson, principalmente com ele, joga muito mais para frente, já não é mais aquele volante que segura, né? Ele vai junto com os meias, por exemplo. E aí o América também se aproveitou disso. E eu acho que passa muito também pelo Wesley ali. O Pedrinho até muda de lado para trabalhar por ali e sofreu muito ali. O Wesley avançando demais, apoiando, porque ele apoia muito bem, né? Tanto que hoje o Ayrton fica muito mais, o Wesley apoia muito bem. E a gente viu ali os lances, que o América consegue encaixar um contra-ataque. É uma defesa muito desorganizada, que precisa correr para trás e está muito disposta. Você também sente isso, Pascoal, que o Flamengo, quando se vê naquela obrigação do resultado, acaba se desorganizando, indo para frente da maneira que dá e aí desorganiza a equipe atrás? Esse negócio de tentar resolver cada um à sua maneira que não funciona para mim, sabe? Sim. Porque você tem uma preparação. O treinador monta o time. O treinador dá as funções para cada jogador dentro da partida. E daqui a pouco cada um tenta resolver a sua maneira, aí isso para mim não cai bem. Aí você pode dizer assim, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul? Eu vou responder com uma letra só. Se tem o melhor elenco da América do Sul. Uma letra O. Só uma letra. Diz muito. Não. Então, mas... Ainda mais se vem ainda o Claudinho. Poxa, se vem do Wendel, imagina. Claudinho, aí sobra, né, gente? Sobra talento, sobra qualidade. É muita gente com muita qualidade. Tem treinador que chora, olha pro banco e chora. Tem treinador que olha pro banco e ele ri, ele acha graça. Por quê? Porque tem tantas opções para ele mexer no time que ele acaba encontrando a melhor para cada jogo. Hoje, ele falou que o time não teve bem psicologicamente, fisicamente e taticamente. Puxa vida, então o time não virou. Hoje o Flamengo não virou. Como não virou? Quando teve a parada da FIFA. Né? Foi jogar contra o Bragantino, tomou de 4. Hoje empatou com lanterna no Campeonato Brasileiro. Mas eu quero fazer aqui uma menção honrosa e o meu aplauso para o América. O América conseguiu trabalhar de uma maneira que ele, quando tinha a bola, causava perigo para o time do Flamengo. No primeiro tempo, você vai dizer, o Flamengo teve um monte... Essa aí o goleiro encontra a bola, não sei como.
Essa eu não sei como ele encontrou a bola, porque já estava fugindo e ele pegou ali. Já ia ser o frango, ele conseguiu achar o frango ali fugindo. Pegou pelas penas, né? Já estava passando o frango ali. Ele conseguiu encontrar e pegar lá, ó, já tinha passado, ó. Ó a marvada da bola, a bola judia. Aí o que aconteceu? O time do Flamengo tentou, como disse o Djalminha, na base da pressão, na qualidade dos seus jogadores, imprimir um jogo que causasse mais danos ao adversário. Mas tudo bem, ele está jogando, está tentando fazer o melhor que ele pode. O que o Flamengo precisa ser mais regular, se encontrando com bom futebol. Essas alternâncias do Flamengo, um pouco em cima, um pouco embaixo, esse desnivelamento que tem o time do Flamengo, isso provoca o que está acontecendo no campeonato. Era um jogo para ganhar. Era um jogo ganhável, vamos dizer assim, no campeonato. Não ganhou, o que acontece? O Botafogo está só rindo à vontade. Agora o Flamengo tem que torcer. O Flamengo, o Palmeiras, o Grêmio, o São Paulo, eles têm que torcer para o Santos contra o Botafogo. É o que resta. É isso mesmo, assim, dos cálculos que se está fazendo, que o Flamengo está fazendo, que a diretoria está fazendo, a comissão técnica está fazendo, esses 3 pontos, eles estavam ali. Agora é um Flamengo que vai buscar esses pontos que acabou deixando de escapar contra o América jogando no Maracanã e em outros jogos. O Botafogo está na dele, joga contra o Santos, um Santos lá na Vila Belmiro, é verdade, mas sem o seu torcedor e um Santos que está, olha, numa crise que parece não sair. O Botafogo está na dele, só esperando fazer mais uma vitória e quem sabe comemorar amanhã o título do Campeonato Brasileiro. Djalminha e Mari, vocês também esperavam mais desse Flamengo, principalmente depois de um Flamengo de uma semana de treinamento? Começa com você, Mari. Sim, esperava. Esperava, assim, um desempenho melhor, um resultado melhor e as individualidades, né? Mas o que a gente tem conseguido acompanhar o Flamengo, assim, mesmo com as mudanças de treinadores nessa temporada, é que defensivamente, no meu ponto de vista, o Flamengo nunca se encontrou. Então, quando o Flamengo ele consegue ter o controle da bola, ele consegue ter a qualidade ofensiva, ele consegue ter o controle da partida, principalmente do meio para frente, aí ele desempenha, aí ele tem os resultados. Agora, quando num determinado momento da partida o adversário cresce, a gente consegue ver as falhas defensivas do Flamengo. Então, acho que esse ponto está sendo muito bem estudado pelos adversários. O América, por exemplo, quando tem o Benítez em condição física, ele qualifica demais o jogo do América. E o América hoje, diante da sua situação, até no Campeonato Brasileiro, tem um bom grupo, tem um trabalho interessante, foi mais organizado do que o Flamengo. O Flamengo, ele não desempenha lá na frente, na partida de hoje. Ele não consegue converter as oportunidades que ele cria, mesmo com qualidade. Com Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel, Gerson, todo mundo que, do meio para frente, o apoio do Wesley, consegue machucar o adversário, não guardou. E o América aproveitou as oportunidades, pelo menos para incomodar o Flamengo e expôs essas dificuldades defensivas do time. Djalminha. Sem dúvida alguma que esperava mais. Eu acho que o Flamengo, principalmente no aspecto de concentração, acho que se a equipe entra mais concentrada no jogo, como eu falei, o Sampaoli citou isso na coletiva, acho que o Flamengo achou que ia fazer o gol a qualquer momento, achou que era um jogo que não ia ter dificuldade e o jogo vai transcorrendo, você vai se desgastando, você vai correndo de maneira desordenada para tentar fazer o gol de qualquer forma, acabou que se desgastou e o América soube tirar proveito disso na segunda parte. Agora, uma coisa, eu acho que eu já tenho muito clara, a equipe do Flamengo melhorou de rendimento a partir do momento em que o Sampaoli coloca os 2 volantes. E quando essa equipe não joga com os 2 volantes, ela fica muito vulnerável. Foi um América que na primeira parte ele não quis se expor, ele preferiu não arriscar, mas o espaço tinha. Já na segunda parte, o América, como sustentou bem o jogo fisicamente, saiu. E saiu, se o América tem qualidade, podia ter feito mais gols, porque teve oportunidade para isso. Principalmente, como eu falei antes, a partir dos 20 minutos. Então, assim, sem dúvida nenhuma, esse jogo, lá quando você faz a programação, né, aquela simulação, é um jogo que dentro de casa você tem que ganhar. E o Flamengo hoje decepcionou, falhou, porque, assim, eu acredito muito mais a incompetência do Flamengo no jogo do que até os méritos do América para conquistar esse empate.
Parece que é de propósito, cara. É inacreditável, né? Como que o Flamengo oscila no Campeonato Brasileiro, né? Quando você tem um jogo mais fácil em casa, o estádio do Maracanã lotado, 65 mil pessoas, cara. Uma festa maravilhosa, 4 horas da tarde, um jogo considerável, fácil, porque o América Mineiro era o lanterna na hora que começou o jogo. Ele tinha 9 pontos, era o 20º colocado. E daí o Flamengo, cara, desperdiça as chances que tem no começo do jogo, o jogo começa a ficar enrolado, o Flamengo se enrola com o jogo, o Flamengo perde muitas chances de gols, com Gerson, com Bruno Henrique, com Gabigol. Daí no segundo tempo, o jogador do Flamengo acha que vai fazer o gol quando quer, né? A qualquer momento. E não é assim, cara. Você tem a primeira chance ali no primeiro tempo, já faz o gol. Seria outro jogo se o Gerson tivesse feito aquele gol já no comecinho com 3 minutos, né? Porque daí o América Mineiro tinha que vir para cima. O que que eles tinham a perder, né? Tendo em último lugar, perdendo o jogo no Maracanã, eles tinham que abrir, vir para cima. Mas daí, como o Flamengo deu mole, eles se fecharam cada vez mais. E nos contra-ataques eles saíam com perigo. E o Flamengo adora perder um jogo fácil, né, cara? Eu achei que o Flamengo fosse perder o jogo, cara. O Flamengo empata no finalzinho, aos 50 minutos do segundo tempo, o Flamengo empata o jogo com o Vitor Hugo, que entrou mal no jogo, entrou desligado. O Flamengo inteiro hoje estava desligado, né? Sinceramente. O Wesley fez uma má partida, o Vitor Hugo entrou mal, fez o gol, mas entrou mal. Everton Ribeiro, que estava bem, o São Paulo tirou, não dá para entender. Bruno Henrique, graças a Deus, voltou da lesão, né? A gente que tinha medo dele ficar muito tempo fora já voltou. É uma boa notícia. Agora, o que parece? Que o Flamengo está com a cabeça na Copa do Brasil, porque não estava ali concentrado no jogo. Cara, é uma posse de bola inútil que o Flamengo tem, tocando a bola para o goleiro, para o volante, para os laterais e volta para o meio campo. Ao invés de ir para o ataque, eles voltam a bola para o goleiro, cara, todo tempo. É irritante a posse de bola do Flamengo, é irritante ver o jeito que o Flamengo sai com a bola, sai para o jogo, jogando com o goleiro o tempo todo. Pra que isso, cara? Pra que isso? E outra coisa, o Flamengo não criou quase nada, cara, era só bola alçada na área, né? Era só chuveirinho. E no chuveirinho, meu amigo, a zaga do América Mineiro tirou quase todas. Só entrou uma do Vitor Hugo, né? Cara, achei que o Flamengo fosse perder esse jogo. Se o Flamengo tivesse perdido esse jogo hoje para o América Mineiro, na era dos pontos corridos, o Flamengo nunca perdeu para ele. Seria a primeira vez. Ainda bem que empatamos no final para deixar a vergonha, o vexame um pouco menos pior, se é que podemos dizer assim, né? Daí, galera, o pós-jogo do programa Sport Center da ESPN Brasil, tá bom? Saudações rubro-negras. Fui!